o Espírito Santo não é uma entidade. Em Gálatas 4, versículo 6, vemos que recebemos como presente o Espírito do Filho em nosso coração. E seu Espírito não é uma força, nem uma entidade. Ele não é algo místico. Ele é Deus. A Bíblia relata que Jesus dependia completamente do Espírito Santo. Vejamos, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. Lucas 1, do 31 ao 35. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 4, 1 e Lucas 4, versículo 1. Jesus era capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4, versículo 14, 18 e 19. João 3, versículo 34. Jesus era ensinado pelo Espírito Santo. João 5, versículo 19, 20, 30 e do capítulo 14 e verso 10. Jesus não era guiado, acompanhado, aconselhado por uma entidade. Ele era guiado, acompanhado, aconselhado por Deus Todo-Poderoso. E o Pai fazia isso através do seu Espírito Santo. Nós devemos depender do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser tratado como um guia no sentido espiritualista, mas sim no sentido de dependência. Ou seja, não fazemos nada sem a sua direção. Não devemos tê-lo como uma entidade santa, assim como os umbandistas têm seus guias. O Espírito Santo é Deus. Sim, ele é Deus. Devemos tratá-lo com a importância do mais santo Deus. O Espírito Santo quer ser nosso amigo, nosso mentor, nosso advogado, nosso intercessor. Apesar de nós limitarmos o seu nível de influência em nossa vida, e como fazemos isso? Quando não buscamos um profundo relacionamento com Ele. A verdade é que nós, cristãos, não podemos dar um passo sequer sem antes ouvir o Espírito Santo. Não devemos comprar, vender, nos mudar, casar, namorar, viajar, relacionar antes de ouvirmos o Espírito Santo. E Ele, como nosso ajudador, irá nos guiar em toda a verdade. Irá nos ajudar em tudo, em todas as áreas de nossa vida. A personalidade do Espírito Santo. Ele possui uma mente, Romanos 8, 27. Ele possui uma vontade, 1 Coríntios 12, versículo 11. Ele possui emoções, tais como amor e alegria, Romanos 15, versículo 30 e Gálatas 5, versículo 22. Ele consola, Atos 9, 31. Ele fala, Hebreus 3, versículo 7 e 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele ensina, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Ele pode ser entristecido, Efésios 4, 30. Ele pode ser insultado, Hebreus 10, 29. Ele pode ser resistido, Atos 7, versículo 51. Ele pode ouvir mentiras, Atos 5, do verso 1 ao 11. Esses textos mostram que o Espírito Santo tem seus atributos próprios e por esses fatos é que devemos tratá-lo sempre como alguém presente. Ele, o Espírito, com os seus atributos, está aqui, ou seja, aí, agora. Enquanto você lê estas linhas, ele está aí, acompanhando-o. Os nomes dados ao Espírito Santo na Bíblia: Espírito Santo, 96 vezes. Espírito do Senhor, 28 vezes. Espírito de Deus, 26 vezes. Espírito Eterno, Hebreus 9,14. Ajudador, foi 4 vezes dito por Jesus no Evangelho de João. Consolador, João 14,16. O Santo, Salmo 78, 41. O Senhor, 2 Coríntios 3,17. Espírito da Verdade, 4 vezes. João 16, versículo 3. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9 e 1 Pedro 1, 11. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19. Espírito de conhecimento, Isaías 11,2. Espírito de fortaleza, Isaías 11,2. Espírito de entendimento, Isaías 11,2. Espírito de sabedoria, Isaías 11,2. Espírito de temor do Senhor, Isaías 11,2. Espírito do Pai de vocês, Mateus 10, versículo 20. Espírito da glória, 1 Pedro 4, 14.
Atributos do Espírito Santo. Onipotência. Gênesis 1, 2. Jó 26, 13 e 14. 33 e versículo 4. E Salmo 104, versículo 30. Onisciência. Isaías 11, 2 e 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Unipresença. Salmo 139, versículo 7 e 143, versículo 10. Eternidade. Lucas 1, 35, Mateus 1, 18, João 15, 26 e Romanos 8, 11. A relação do Espírito Santo com o Pai, com o Filho e com o homem. Para melhor compreensão, classifiquei os nomes do Espírito Santo em 4 grupos, com a própria pessoa. Espírito Santo, Lucas 3, 22, 11, 13, Efésios 1, versículo 13 e 1 Pedro 1, versículo 2. É dado por ser completamente santo e seu caráter ser imutável. E também é o autor direto da santificação dos homens. Ele é chamado de santo porque sua principal missão é santificar e regenerar a igreja do Senhor Jesus. Espírito eterno, Isaías 35, 10 e capítulo 9, versículo 14. Porque ele é Deus, portanto não tem princípio nem fim de dias. Número 2, com o Pai. Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo 2, João 4, 23, 15, 26, 1 Coríntios 3, 16 e 2, 14. Porque é enviado do Pai e do Filho. O Espírito Santo é alguém que procede da parte de Deus. Ele é Deus dentro de nós. Espírito de Jeová. Isaías 11, versículo 2 e 61, versículo 1. É atribuído àquele por meio de quem os profetas falavam. Espírito do Senhor, Isaías 61, 1 e Lucas 4, 18 e 19. Esse título mostra o Espírito Santo como agente, por intermédio de quem é exercida a soberania. Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3 e João 6, versículo 63. Aquele que tem o poder de escrever as leis de Deus sobre as tábuas de carne dos corações e por meio da palavra. O crente se torna uma carta lida e vivida.